Capítulo 9 da acessibilidade, seção 1ª, disposições preliminares. Artigo 109. A acessibilidade é condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações de uso público, coletivo e uso privado, dos transportes e dos dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. A acessibilidade para as pessoas com deficiência será garantida mediante supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, tais como: primeiro, elaboração de planos de acessibilidade como parte integrante dos planos diretores e dos planos de transporte urbano integrado. 2. Planejamento e urbanização de espaços de uso público, inclusive vias, parques e praças, de forma a torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência. 3. Construção, ampliação, reforma ou adequação, obedecendo-se à ordem de prioridade que vise a maior eficiência das edificações, no sentido de promover a mais ampla acessibilidade às pessoas com deficiência. 4. O atendimento prioritário e diferenciado às pessoas com deficiência prestado pelos órgãos de administração pública, bem como pelas empresas e instituições privadas. 5. Construção, ampliação, reforma e adequação das edificações de uso público, uso coletivo e uso privado, inclusive os equipamentos esportivos e de lazer, na forma desta lei e demais normas em vigor, de forma que se tornem acessíveis para as pessoas com deficiência. 6. Atendimento aos princípios do desenho universal na concepção e implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de comunicação. 7. Reserva de vagas específicas devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência em garagens e estacionamentos nas edificações e demais espaços urbanos de uso público e coletivo. 9. Concepção, organização, implantação e adequação dos veículos e da infraestrutura de todos os sistemas de transporte coletivo, público ou privado, aos requisitos de acessibilidade estabelecidos na legislação e nas demais normas de acessibilidade em vigor. 10. Implantação de sinalização ambiental, visual e tátil para orientação de pessoas com deficiência nas edificações de uso público, uso coletivo e uso privado. 11. Adoção de medidas nas políticas e programas habitacionais de interesse social que assegurem a acessibilidade das pessoas com deficiência. 12. Utilização de instrumentos e técnicas adequadas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com deficiência no sentido de lhes assegurar o acesso à informação, à comunicação e aos demais direitos fundamentais. 13.
pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência. 14. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa com deficiência. 15. Divulgação em local visível do direito de atendimento prioritário das pessoas com deficiência e existência de local de atendimento específico. Parágrafo 2º. O direito de tratamento diferenciado que deverá ser prestado à pessoa com deficiência, dentre outras medidas, compreende: primeiro, mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptados à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade em vigor. 2. Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestados por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, Libras, e no trato com aquelas que assim não se comuniquem, bem como para pessoas surdo-cegas, prestados por guias, intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. 3. Implementação de mecanismos que assegurem a acessibilidade das pessoas com deficiência visual nos portais e sítios eletrônicos. 4. Admissão de entrada e permanência de cão-guia junto de pessoa com deficiência ou de treinador nas edificações de uso público, uso coletivo, mesmo que propriedade privada, ou de uso privado, mediante apresentação de carteira de vacina atualizada do animal. 5. A existência de pelo menos um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva pelos órgãos da administração pública direta, indireta e fundamental, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, bem como nas demais edificações de uso público e de uso coletivo, mesmo que de propriedade privada. Parágrafo 3º. Consideram-se edificações de uso público aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral. Parágrafo 4º. Consideram-se edificações de uso coletivo aquelas destinadas às atividades de natureza habitacional, comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza, mesmo que de propriedade privada. Parágrafo 5º. Consideram-se edificações de uso privado aquelas destinadas à habitação que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. Parágrafo 6º. Considera-se desenho universal a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam a atender simultaneamente todas as pessoas com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. Artigo 110. Para os fins deste capítulo, são estabelecidas as seguintes definições. Primeiro, barreiras, qualquer entrave ou obstáculo que limite, dificulte ou impeça o acesso à liberdade de movimento, a articulação segura das pessoas, a comunicação ou acesso à informação classificadas em a.
barreiras urbanísticas, aquelas existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. B. Barreiras nas edificações, as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar. C. Barreiras nos transportes, aquelas existentes nos meios de transportes. D. Barreiras nas comunicações e informações, qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, dos meios ou dos sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultam ou impossibilitam acesso à informação. 2. Elemento de urbanização, qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, ao calçamento, ao saneamento, aos encanamentos para esgotos, à distribuição de energia elétrica, à iluminação pública, ao abastecimento e à distribuição de água, ao paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Eu vou repetir aqui. Elemento de urbanização é qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, ao calçamento, ao saneamento, aos encanamentos para esgotos, à distribuição de energia elétrica, à iluminação pública, ao abastecimento e à distribuição de água, ao paisagismo, e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. 3. Mobiliário urbano. O conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que suas modificações ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.